nada melhor do que ter Fernanda Manhota aqui no estúdio da CNN em São Paulo para nos ajudar a entender porque a gama de assuntos foi bastante ampla, Fernanda Manhota. E talvez Donald Trump não contasse aí com esse jeitinho brasileiro que teve de tudo, sobrou, né, bastidores ali do que fazer com a laranja na salada, faltou a foto do Vicente Matheus, ex-cartola, mítico, lendário lá do Corinthians, que Lula é corintiano, queria levar para Donald Trump. Essa de Donald Trump do lado de Vicente Marlene Matheus, para mim foi qualquer nota também. Mas, Fernanda Manhota, me parece claro que havia ali os dois países com as suas respectivas pautas e todo mundo foi à mesa para fazer a coisa andar. Andou? Pelo que a gente ouviu, pelo menos da parte brasileira, o otimismo é grande. Pois é, Yuri, andou com algum nível de cautela, né? Quer dizer, prometeu-se que andará, eu diria isso, né? A reunião para marcar a reunião e que se comprometeu em formar grupos de trabalho, como muitas outras reuniões que todos nós já vivemos nos nossos devidos campos de atuação. O que é uma sinalização positiva, o diálogo está aberto, existe caminho para a negociação, existe disposição para isso. Agora, se vai desembocar em resultados efetivos e particularmente favoráveis ao Brasil, quem dirá será o tempo. Eu separei algumas coisas aqui que me chamaram a atenção particularmente nessa fala de Lula, sempre tentando ler algumas coisas para além do que está sendo falado, né? Em primeiro lugar, acho que a palavra-chave que a gente usou quando nós comentávamos ali o tweet, né, o post do Truth Social do Trump, vale também para Lula. Eu selecionei a palavra sobriedade, já falei disso mais cedo, e me parece que foi o tom, de fato, da reunião para os dois lados, né? Eu escutei de um diplomata americano com quem eu estava aqui conversando enquanto escutava o Lula, uma frase maravilhosa que tem a ver com esse termo que eu escolhi. Ele disse, olha, como diplomata experiente aqui nos Estados Unidos, o resumo que eu faço do post do Trump é boring and normal, né? Entediante e normal. E na sequência ele disse o que é uma vitória absoluta para o Brasil. Então, quer dizer, quanto mais protocolar, quanto mais sóbrio, quanto mais comedido, né, quanto mais permeado de temperança for a manifestação do lado americano nesse tipo de governo, melhor é a notícia para o nosso lado. E o presidente Trump também falou, uma coisa que eu estava aqui batendo bola, trocando figurinha com o nosso Pedro Venceslau, usou a expressão, né, que o presidente Lula é muito dinâmico. O que vindo de Trump pode ser talvez um gancho favorável ao presidente Lula, que vai explorar isso domesticamente. Quer dizer, não esqueçam que o Trump foi o presidente que o tempo todo criticou outro octogenário que era o Joe Biden, seu antecessor e depois com quem ele disputou a campanha eleitoral, justamente dizendo que faltava a Joe Biden estamina, energia, né, dinamismo. Então, quando ele levanta essa bola para alguém que vai concorrer às eleições daqui a alguns meses, dizendo que reconhece nessa figura alguém muito dinâmico, com ou sem a intenção, ele acabou de dar margem para que Lula explore essa narrativa. Então, me chamou a atenção. Do lado de Lula, também achei que a sobriedade prevaleceu. Vejam que ele, apesar de estar alegre, de estar comemorando os resultados da conversa, de reconhecer que não caiu em armadilha, né, tudo isso, ele está a todo momento contendo a euforia. Em alguns momentos chega a usar até um foco, um tom bastante institucional, fala da relação não em termos pessoais, né, não porque tem afinidade com Trump, aliás, se distancia de Trump em vários momentos, e aí joga no campo histórico, quer dizer, é uma relação estruturalmente importante, bilateralmente relevante, e vai por esse caminho. O presidente Lula falou no discurso que ele é alguém que acredita no poder das narrativas. E há alguns exemplos que ele citou aí que faz sentido, né? O primeiro deles é quando o debate entra no campo das tarifas. Ele disse, o Brasil alega que não pratica tarifas abusivas, os americanos dizem o contrário. E tá claro, Yuri, o porquê disso? Porque depende de qual é o setor que está negociando as tarifas, né? Se a gente sentar para falar de etanol, o Brasil pratica 18% contra os Estados Unidos. Na média, são 2%, mas como diria o grande Roberto Campos, se você sentar no fogão e colocar a cabeça no freezer, na média você está bem. Quer dizer, a gente não pode levar em conta a média na negociação. E
E os americanos sabem disso, assim como o Brasil sabe. Então, Lula maneja a narrativa na conversa, o que dá ao Brasil alguma margem. Assim como ele faz o mesmo no assunto do Irã. Ele aproveita, né, para tentar conduzir a conversa envolvendo o Irã, não pelo caminho da desavença, que vai ser óbvio, mas pelo caminho de dizer o papel que o Brasil fez historicamente e pelo qual nunca foi reconhecido. E como isso aconteceu sob a gestão Obama, que é o desafeto histórico de Trump, vem a calhar, quer dizer, o presidente Lula disse no discurso, fizeram um acordo lá atrás que não era bom o suficiente, que era, aliás, pior do que o acordo proposto pelo Brasil em 2010. É levantar a bola para o Trump, falar o que o Trump quer ouvir. O Trump vive dizendo que o acordo do Obama é ruim, que precisa de uma alternativa. Então, o Lula cavou ali um buraco e achou a narrativa onde poderia fazer sentido. Eu diria, Yuri, de uma maneira geral, que os Estados Unidos definiram a pauta dessa reunião, mas o Brasil foi quem deu o tom. Definiu a pauta porque ficou claro, até nas respostas que Lula deu à imprensa, que o presidente Trump tinha como objetivo falar de assuntos comerciais e econômicos. Não queria falar de segurança, não queria falar de geopolítica, não queria falar de assuntos hemisféricos ligados a qualquer outra natureza. E isso significa para o Brasil uma certa frustração, porque o Brasil, até pela comitiva que levou, tinha expectativa de se antecipar, seja no tema do narcotráfico, seja no tema de Cuba, por exemplo, de Venezuela, e não conseguiu explorar todas essas agendas porque ficou claro, até pelas contrapartes, que não interessava aos Estados Unidos fazer isso. Então, os Estados Unidos definiram os limites do que seria ou não negociado. Ficou claro que o Brasil não teve espaço para ampliar esse escopo. Por outro lado, eu digo que o Brasil acabou dando tom, porque nessa de controlar a narrativa, algumas mensagens que apareceram nesse discurso me chamaram a atenção. Vou citar só duas para não cansar demais aqui a nossa audiência. A primeira delas foi em relação à segurança. Quando o presidente Lula é perguntado sobre o que foi falado no campo da segurança, ele deixa claro que o foco da reunião não foi esse, mas que as drogas precisavam ser tratadas com viés social, com foco na desigualdade, então puxando a agenda para o que lhe é mais peculiar. E aí ele diz que ele acredita num combate que seja multilateral, organizado em torno, talvez, de uma cooperação latino-americana e que é preciso atacar o topo do crime organizado. Ou seja, ele usa o escopo limitado, sabendo que isso não vai adiante na reunião, para mandar o recado do que para ele é inegociável. Então, o Brasil dá o tom nessa discussão, do tipo, não vamos falar de outra coisa que não envolva essa abordagem, né? O Brasil ajustando o escopo do que quer discutir. E, particularmente mais importante, aí eu vou citar tanto o presidente Lula quanto o ministro de Minas e Energia, porque foi uma mensagem que os dois trouxeram nessa coletiva, que é sobre os minerais críticos, né? Além do discurso de soberania nacional, que já era esperado, e da autonomia e tal, a mensagem mais importante, que certamente foi compartilhada com os americanos e com certeza eles não gostaram de ouvir, Yuri e Débora, é a história da diversificação das parcerias, né? O ministro disse o seguinte, que os Estados Unidos são bem-vindos, mas que o Brasil quer, e aí eu estou citando, diversificação, pluralidade de diálogo e que isso inclui todo mundo, também os Estados Unidos. Ou seja, não vai ter exclusividade, não vai ter aquele tipo de negociação que só é feita se exclui chinês, por exemplo, e assim vai. E aí eu termino dizendo que justamente, citando os chineses, a China foi o sujeito oculto dessa reunião. É claro que os Estados Unidos aceitam falar com o Brasil, entre outras coisas, porque sabe do peso que a China tem na região e com o Brasil em particular. E a fala do Lula que mais me chamou a atenção nesse sentido foi logo no começo do discurso, em que ele disse o seguinte, o Brasil, não, e aí eu estou parafraseando, mas a mensagem que ele tentou transmitir, ele disse que falou isso para o Donald Trump, ele disse, o Brasil não escolheu a China porque quis, o Brasil fez isso porque vivia um WO dos Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos estavam desinteressados da agenda latino-americana, estavam desinteressados da agenda brasileira. Ele chegou a dizer que os Estados Unidos não participam de certas licitações e, portanto, o Brasil acabou optando por quem tinha interesse no Brasil. Me parece uma mensagem poderosa levantada ali para o presidente Trump e que condiz também um pouco dentro da ideia das narrativas com o que o presidente Trump gosta de ouvir. Quer dizer, tem espaço para os Estados Unidos, estão aqui bem-vindos, não é necessariamente uma escolha
de afetos, né, ou de desafetos, é uma escolha objetiva. Acho que esses são os pontos que me chamaram mais a atenção. De novo, uma reunião que entrega pouco resultado concreto, objetivo de curto prazo, né, não sai daí nenhum grande anúncio, o que já era esperado, então dentro do previsto, mas que faz alguns gestos e dá alguns sinais de que esse é um caminho aberto para a aproximação entre os dois países. Yuri e Débora.